Boa tarde a todos. Às 15h15, declaro aberta a segunda audiência pública a respeito do projeto de lei número 24 de 2023, que tem como objeto a obrigatoriedade de instalação de equipamentos detectores de metais, interfones, câmeras de segurança e vedação permanente nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Venda Nova do Migrante e da outras providências. Autores, vereadores Erivelto Liana, Marco Antônio Torres Nascimento, Márcio Antônio Lopes, Aldir Maria Calimã e Ivanildo de Almeida Silva. Ressalto a Vossas Senhorias como será realizada a audiência. Primeiro, nós vamos fazer novamente uma leitura do projeto de lei. Após, nós daremos palavras a todas as Vossas Senhorias que quiserem usar da palavra. Aí eu peço que, ao usar da palavra, Vossas Senhorias usem o microfone, porque essa audiência está sendo gravada e o áudio será utilizado para ser feita uma ata que será anexada ao projeto de lei. Então, se identifique, se estiver representando alguma instituição, por gentileza, diga qual é a instituição. E, após Vossas Senhorias falarem, aí eu vou franquear a palavra aos vereadores para encerrarmos a audiência. Ok? Então, peço a nossa procuradora, a doutora Larissa, que, por gentileza, faça a leitura do projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos detectores de metais, interfones, câmeras de segurança e vedação permanente nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve. Artigo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de instalação de equipamentos fixos de detectores de metais em caráter permanente, podendo ser no sistema de porta giratória, semigiratória ou cabine de segurança, bem como câmeras de segurança nas entradas de acesso às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante e nas instituições privadas de ensino. E ainda, a instalação de interfones nas suas entradas principais e ainda a instalação, construção ou manutenção de vedação física permanente, do tipo gradeamento ou muro, com altura não inferior a 2,5 metros, no entorno dos estabelecimentos de ensino. Parágrafo 1º. A instalação do equipamento de interfone considerará a estrutura física de cada escola, respeitando as normas técnicas exigidas pela ABNT. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade estabelecida no caput desse artigo tem a finalidade de: inciso 1º, garantir a segurança física de alunos, corpo docente, funcionários, pais, responsáveis e demais membros da comunidade escolar. Inciso 2º. Evitar a entrada de instrumentos como armas de fogo e armas brancas, como facas, estiletes, navalhas, punhais, barras de ferro, entre outras. 3º. Propiciar um ambiente escolar seguro. Parágrafo 2º. O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede municipal, sem exceção, está condicionado à passagem pelo equipamento fixo e permanente de detector de metais, e se identificada alguma irregularidade, a inspeção visual de seus pertences. Parágrafo 3º. A inspeção visual dos pertences, prevista no parágrafo anterior, somente poderá ser feita por profissional devidamente habilitado e qualificado para a função. Artigo 2º. Cada unidade escolar terá no mínimo 2 pontos de atendimento do interfone alocado nas entradas da escola. As unidades escolares situadas em áreas que registrem um maior índice de violência terão prioridade na implantação dos equipamentos. 4º. Fica obrigatório o trancamento das entradas nas escolas em horário efetivo de aula, sendo o acesso interno apenas franqueado após contato interfônico com a direção, professores ou funcionário designado. Parágrafo único. O trancamento referido no caput não poderá impedir ou dificultar a abertura das entradas pela parte interna da escola e devem estar abarcadas e em conformidade com o plano de prevenção contra incêndios da escola. Artigo 5º.
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à disposição de equipamentos detectores de metais em caráter eventual nos teatros, centros culturais, ginásios esportivos e estádios de futebol, sob a sua administração, observado o disposto no artigo 34 da Lei Federal 10.826, de 2003. Artigo 6º. As unidades escolares abrangidas pela presente lei terão prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação para adequarem à exigência por ela estabelecida. Artigo 7º. O setor responsável pela concessão de alvará de funcionamento das instituições de ensino privadas do município de Venda Nova do Imigrante deverá, ao final do prazo do artigo 6º, promover a vistoria das unidades de ensino, aferindo-se o cumprimento da presente legislação para fins de concessão do respectivo alvará de funcionamento. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Autores: Erivelto Liana, Marco Antônio Torres Nascimento, Márcio Antônio Lopes, Aldir Maria Calimã e Vanildo de Almeida Silva. Obrigado, doutora Larissa. Agora eu vou passar a palavra a Vossa Senhoria. Por favor, levante a mão quem quiser falar. Por favor, Dalto. Bom, meu nome é Mariana, eu sou gerente do gabinete do prefeito, estou aqui representando o Executivo Municipal. E eu tenho várias apontações em relação a esse projeto, tanto de ordem técnica mesmo, quanto de ordem social, né? Então, bom, primeira coisa que eu queria saber dos vereadores que fizeram essa proposição vocês conversaram com o Conselho de Escola, vocês conversaram com o Executivo Municipal, vocês conversaram com o Conselho de Educação, vocês foram às escolas olhar a realidade de cada escola? Ou não? Foi só um projeto que vocês decidiram fazer pensando que estaria garantindo alguma segurança para as nossas crianças e adolescentes? Esse é o primeiro questionamento. É questão de ordem, senhora Mariana. A audiência hoje, a finalidade dela é exclusiva para ouvir a opinião dos cidadãos urbanos, das instituições, a opinião dessas pessoas com relação ao projeto de lei. Hoje não vai ter nenhuma discussão técnica. A discussão técnica do projeto de lei é de responsabilidade e competência exclusiva dos vereadores. Então, peço a Vossa Senhoria que, por gentileza, se restrinja a dar a sua opinião pessoal. Então, eu nem falei de nada técnico, foi uma pergunta de caráter social mesmo. Estou perguntando se vocês fizeram esse estudo. Teve algum estudo? Vocês visitaram alguma escola? Não, a senhora está aqui para dar opinião e não para perguntar. A senhora está aqui para dar opinião. Senhor vereador, se eu estou aqui só para perguntar, se eu estou aqui só para dar minha opinião. Isso aqui não é um debate. E não não é um debate? Não é a audiência debate. Pública não é um debate? Não. A senhora está aqui para dar a sua opinião. Não. Então, minha opinião não há um debate essa. nem entre vocês e nós, e nem entre vocês. Então, eu vou dar minha opinião. A minha opinião é a seguinte. Pode dar. É um projeto completamente demagógico, entendeu? Onde vocês não fizeram nenhum tipo de estudo, vocês não fizeram nenhum tipo de pesquisa, entendeu? Para saber qual seria a efetividade desse projeto de lei. Eu só vejo nesse projeto de lei malefícios, na realidade, entendeu? Vocês querem transformar as escolas em uma prisão. Eu queria saber como é que ia ser essa porta giratória com detector de metais numa escola que tem 400 crianças. Se a aula dessas crianças começa às 7 horas, eles vão ter que chegar na escola, que é 3 horas da manhã, para poder passar pelo detector de metal. As famílias vão ter que jogar todo o material escolar fora, incluindo mochila, garrafinha, lancheira, apontador, porque a maioria dessas coisas tem metal, vai passar pelo detector de metal, vai apitar. E aí? Como é que vai ser? Quem vai fazer revista nessas crianças? Todas essas perguntas surgem na minha cabeça e na cabeça de várias pessoas, né? E não tem nenhuma resposta. Mas como o vereador Erivelto Liana falou, eles não estão aqui para responder nenhuma pergunta sobre o projeto de lei. Então, a minha opinião é essa. Eu vejo que, além dessa problemática, né,
Eu quero saber de onde que vai sair esse dinheiro, porque, assim, como gerente de projeto, planejamento e orçamento da prefeitura, eu sei que não tem disponibilidade orçamentária e financeira. É um projeto de lei que não veio com impacto financeiro, igual aqui a procuradora da Câmara sempre pede, né? Nos projetos da prefeitura que tem impacto Mariana, financeiro. repito, peço deixa que a só senhora se terminar minha restrinja fala. a dar a opinião. Ô, vereador, eu estou dando a minha opinião e eu Não, quero a senhora terminar está de falando falar. da opção técnica O senhor da está sua me função. interrompendo. A senhora não está aqui para falar Eu sou tecnicamente. Estou falando não a minha está. opinião. O projeto de é lei pessoal não e técnica. Por favor, então pega o microfone dela. Se a senhora Não, for, não vou por devolver o favor, microfone. a senhora vai se restringir a falar sem falar tecnicamente? Eu estou me falando... Vereador, Projeto de a lei minha para dar sua opinião, a minha opinião não é para também dar é opção técnica. Você A minha não opinião está aqui também como é técnica. servidora do gabinete. Eu estou aqui como servidora, eu estou aqui como cidadã, eu estou aqui dando a minha opinião. Quando a senhora chega lá, não, opinião como servidora, uma como cidadão é outra. A minha opinião é social, a minha opinião é técnica. O senhor não vai... A senhora não vai dar a opção técnica. A senhora não vai dar a opção técnica. Erivelto. A senhora não está convidada aqui para falar como membro do gabinete. Quando o projeto de lei chegar lá no gabinete, a senhora faça a sua função técnica. Então se restringe a falar como cidadão, por gentileza. Acho que vocês não fizeram nenhum estudo, acho que vocês não conversaram com o executivo, acho que vocês não... A senhora já falou isso, vai repetir? A senhora está repetindo. A senhora vai continuar repetindo? Eu vou repetir, vou falar minha opinião, da forma que eu achar. Só um minutinho, Mariana, só um minutinho, Erivelto. Até para corroborar com todos aí, a iniciativa partiu dos vereadores, mas a parte técnica quem elabora sou eu. Tá? E foi feito com base em muito estudo, em práticas exituosas que estão ocorrendo em todo o país. Um exemplo disso é Chapecó, tá? Que é um exemplo até de práticas jurídicas para o país inteiro de sucesso. Então, a gente não tirou, copiou de lugar nenhum e jogou aqui. Foi pensado em cada unidade de ensino, porque aqui é um município pequeno, então a gente tem conhecimento de todas as unidades de ensino, como funcionam. Eu sou mãe, tenho 2 filhas em idade escolar, então eu pensei não só tecnicamente no projeto, mas pensei socialmente também ao elaborá-lo. E o intuito dele não era fazer um projeto fechado, onde é aquilo e acabou. Não foi isso. Tanto que a gente está num segundo debate acerca do projeto, chamando a comunidade para propor ideias e soluções. A gente está aqui para ouvir isso. E a gente não está aqui para ouvir críticas não construtivas ao projeto. Porque quem deveria ter tido essa iniciativa é o gestor do município e parte do legislativo. A senhora tem 1 minuto para concluir a sua palavra, Larissa, senhora Mariana. Senhora Mariana, a senhora tem 1 minuto para concluir a sua palavra. 1 minuto. Doutora Larissa, eu queria saber... Bom, vocês não estão aqui para responder nada, né, como o vereador falou, então não tem nem como perguntar da onde que foram esses estudos. Mas, pelo que eu sei, nenhuma escola foi visitada e a Secretaria de Educação também não foi consultada. E um projeto, como crítica construtiva, que eu falo que é um projeto que, inclusive, está em tramitação, que eu até trouxe ele aqui, qualquer cidadão pode ter acesso a ele pelo site da Câmara. O senhor Adalto, por favor, tome o microfone dela, que o tempo dela já concluiu. O projeto de lei 3323, que fala acerca de psicólogos e assistentes sociais na escola, como forma de melhoramento da saúde mental dos alunos. Senhora Mariana, por gentileza, conclua a sua palavra. Se o senhor parar de me interromper, eu consigo concluir, mas o senhor tempo continua... já terminou. Mas é porque você continua me interrompendo, por vereador. Gentileza, termina. Mas você não para de falar, então fica de... Por gentileza, conclua a sua palavra. Não vai responder, não.
Fernanda, por favor, gentileza. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Mais alguém quer fazer uso da palavra? O senhor quer fazer, senhor Gustavo? A palavra do senhor Gustavo. Não, o tempo da senhora já acabou. Senhor Gustavo, por gentileza. Senhor Gustavo, por favor, pode. Aqui, Pode falar, senhor Gustavo, a palavra do senhor. Alô? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, meus vereadores, tá? Não, mas eu não posso ficar de costas para vocês, não. Se bem que dizem que anjo não tem costas, né? Isso aí. Mas tem barriga, ó. Eu não sei se eu estou atrapalhando aqui. E eu sou o Gustavo Merson, né? Eu estou presidente do Conselho de Segurança aqui de Venda Nova do Imigrante e também de Conceição do Castelo. E aí eu posso falar como cidadão de Venda Nova, né? Eu sou eleitor daqui, mas também posso falar em nome do Conselho. Para falar em nome do Conselho, eu tenho que fazer uma abordagem inerente à metodologia aplicada do Conselho, né? Mas, logo de plano, eu quero dizer o seguinte: nós temos 2 grandes patrimônios no município. O primeiro são as nossas crianças, né? Isso é indiscutível. Se a gente puder salvar uma criança de qualquer risco, já valeu a pena tudo isso aqui. Aliás, se tiver que voltar aqui 1000 vezes para salvar uma criança, eu volto 1001. E acho que todo mundo aqui voltaria nesse sentido, né? O segundo patrimônio são os nossos docentes, né? Os nossos docentes. Por quê? Porque uma nação não se faz sem professores. E a gente observa que são os professores que dão a própria vida para salvar o próprio aluno. Nós já tivemos várias situações dessa no Brasil, em que as professoras morreram salvando alunos. Então, é uma medida muito salutar, é uma medida importante. Eu tenho até algumas observações ali que eu já poderia até adiantar. Em vez apenas de arma de fogo e arma branca, também incluir a questão de armas incendiárias ou explosivos, né? Porque para levar gasolina lá para dentro também pouco custa, né? E também tem alguns artefatos explosivos, eu acho que vale a pena acrescentar. É um projeto que não fere a iniciativa do Executivo, porque, inclusive, já temos decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de garantir até a instalação de câmaras e tudo, né? Tenho certeza que a nossa procuradora já fez esse levantamento, então não fere a iniciativa, muito pelo contrário. Inclusive, no Plano Nacional de Educação, inclui uma obrigação do município quanto à segurança dos alunos, né? Então, a lei federal que regula o Plano Nacional exige essa regulamentação. Então, não é uma medida totalmente descabida, muito pelo contrário. Quero até dar os parabéns à Câmara, me desculpe aqui, né, minha posição, tá? Sem querer criar, né, eu não sou filiado a partido político nenhum. Então, pois é, mas é por causa disso que eu estou colocando a minha opinião como cidadão daqui, como você também colocou, né, mas principalmente como presidente do Conselho. Então, dou os parabéns pela medida aí, né? É claro que algumas observações devem ser feitas. Tanto é que eu estou aqui também com a Polícia Militar. Essa necessidade de uma prévia avaliação, ela é inerente em razão até da própria condição técnica que se espera aplicar na área de segurança pública. E também faço essa abordagem com base em 2 circunstâncias. Primeiro, um contexto geral, né? Já existe um protocolo de segurança instituído pela SEDU, né? Não sei se vocês, com certeza vocês estão cientes dele, né? As nossas escolas também. E acontece que esse protocolo, ele visa instituir procedimentos que não são de especificidades, mas é um protocolo que visa instituir condições genéricas.
E aí, a gente pode aproveitar esse protocolo, como vocês já bem colocaram ali, diversas circunstâncias ali, né, no projeto, mas também uma medida que advém da decisão da promotora de justiça de Conceição do Castelo. O CONSEG ele foi oficiado agora pela promotora de Conceição do Castelo para fazer uma análise de cada escola, conforme as especificidades de cada escola. Porque você pode garantir a segurança da escola com base também em algumas condições que fragiliza aquela escola e que em outra escola não tem a mesma situação. Então, vale a pena fazer esse trabalho. Eu quero até fazer o registro do procedimento judicial que foi instituído no Ministério Público. Pois é, foi o que eu tentei falar, mas não me deixaram. Mas eu estou falando, pronto, bota aí. Mas eu não acho demagogo isso aí, não. Esse projeto não é, não. Muito pelo contrário, se eu puder salvar uma dessas professoras aqui, isso aqui valeu muito a pena. Se eu salvar um aluno, eu quero que vocês continuem como cidadão também. Aí, o ofício que eu gostaria de registrar é o ofício PGPJGCC, número 178/2023. Essa faz menção à notícia de fato do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, número 2023-0008 4755-09. E nesse ofício, a promotora de justiça, doutora Andréia, de Mello, ela pede que haja uma avaliação de cada unidade. Então, aí, eu observo que nós temos parâmetros gerais, que podem ser implementados, inclusive, com sistemas mais rápidos de detecção de metal, por exemplo, o que não criaria impacto em escolas com mais de 200 alunos, até por causa da questão do turno, é uma análise própria. Nós temos detector de metal que você entra um monte de gente ao mesmo tempo, só vai apitar para quem tem. Então, nós temos viabilidade, sim, de implementar sistemas modernos, baratos, que gerariam uma segurança e não criariam tanto impedimento de acesso. Mas o mais importante é vocês analisarem, os nossos vereadores analisarem, a questão própria de fragilidade em outros pontos das escolas. A metodologia hoje utilizada no Brasil inteiro decorre de 3 áreas de análise. 3 áreas de análise. Você tem a área de análise interna da escola, o que é possível ser feito dentro da escola para minimizar o impacto em relação à segurança pública. Você tem o efeito externo no entorno, na área pública do entorno da escola, e você tem todo um protocolo próprio de acesso. Então, eu até tenho aqui o protocolo que vai ser analisado para fins de avaliação técnica das escolas de Conceição do Castelo. Caso os vereadores queiram, depois eu posso passar. É até interessante, porque diversos itens deste protocolo não precisa de gasto, só de orientação e organização, como, por exemplo, aumentar a iluminação, como, por exemplo, criar um protocolo de segurança em relação a procedimentos de controle interno, abrir as vias de acesso, não botar uma mesa, por exemplo, esse fluxo aqui, se bota uma mesa aqui, você tem um impedimento, inclusive, de saída, de circulação, de emergência. Então, essa avaliação, esse protocolo, a questão, por exemplo, da Guarda Municipal, que se por acaso tiver, também pode auxiliar. A situação, por exemplo, de um controle de informação, de dados, de todas as autoridades de segurança pública por parte do diretor. O diretor ele precisa saber o acervo de acessos
imediato em relação à condição de para quem ligar, de que forma ligar. Existem diversas ações que não têm custo e que ajudam muito na questão de segurança, né? A questão, por exemplo, de só garantir um acesso, não mais do que isso, né? Um acesso só. Se você tem 2 ou 3 acessos, é até interessante isso. Se você tem 2 ou 3 acessos, os outros ficam todos fechados, só tem acesso por uma entrada. Essa ideia do muro de 2,5, vou até mostrar para vocês, é o requisito mínimo, pode ser mais, mas por incrível que pareça, até parece que eu li isso aí, eu não tinha lido ainda não. É o requisito mínimo, caso vocês queiram também, posso passar para vocês a metodologia de análise, né? E, além disso, existem outras séries... Só te interromper um minutinho. Pode. Isso só prova que houve um estudo para ser realizado o projeto. A gente estudou quais seriam os mecanismos eficazes num caso de uma possível tentativa de invasão, não só em escolas, tá? Em outros órgãos, ou como já aconteceu em outros lugares, e o que foi eficaz. Então, houve muito estudo e muita pesquisa, sim. Doutor Gustavo, a palavra é do senhor, doutor Gustavo. Bom, pode continuar, por gentileza. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês que realmente é de grande... Eu quero até mostrar para vocês aqui, ó, esse é o manual de segurança feito pela CEDU. Esse aqui que é o manual, ó. Manual até grande, tem questões que envolvem tudo isso, ó. Quem quiser, depois eu posso até disponibilizar, não só para os edis, mas eu acho que você já tem, porque está batendo exatamente com o que a CEDU quer, né? E esse aqui é o protocolo. Me desculpe aqui se eu estou me delongando muito, tá? Mas... O objetivo aqui é contribuir. Quem for contribuir vai ter a palavra. Esse aqui é a metodologia que vai ser... Eu posso... Tá bom, então, obrigado. Eu posso até depois deixar para quem quiser aqui o controle da metodologia, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante aqui em Venda Nova é que Venda Nova já tem, tanto na LDO quanto na LOA, a previsão da rubrica macro de segurança pública. Sempre teve, por incrível que pareça. Eu acho que criaram essa rubrica quando da instalação do sistema de vídeo monitoramento. Aí abriram a rubrica e depois escalonaram ela, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto na LOA. E tem até aporte financeiro lá para isso, né? Então, é uma situação sui generis desse município que Conceição está tendo que fazer agora. Conceição está fazendo isso. E Conceição vai criar também uma lei nesse sentido. Aliás, eu acho que até já está criando, a pedido do Ministério Público, né? Que é através, inclusive, desse procedimento que eu passei o número para vocês. E aqui você tem a questão do ambiente interno da escola, do ambiente externo e do controle de acesso. Só um ponto que eu gostaria de fazer de observação aí é o seguinte, a questão do mesmo protocolo que a CEDU pede e que também o padrão de segurança pública pede, de manter fechado a questão das outras saídas, existe agora um procedimento de uma tranca, que ela é automática em caso de pânico. Porque se você permite que por dentro se abra para ter acesso, né, para sair, qualquer aluno mal intencionado e vinculado a algum outro lá de fora, né, ainda mais com esses joguinhos agora de um matar o outro, essas maluquices que tem uns jogos aí de criança aí que eu não sei o que tem na cabeça, ele pode abrir para o outro entrar. Então, esse é um procedimento, né? Nós temos uma nova situação de concertina que você coloca em cima do muro e ele é invisível. Não fica mais com cara de presídio. Tem esse procedimento também. Tem o procedimento de uma linha elétrica que ela fica baixinha, invisível no muro. O que impede também a pessoa de colocar uma escada, de colocar alguma coisa, que mesmo com um muro de 2,5 metros, quando o menino quer, pula, não pula? Marginal não pula? Pula até 4, né?
Então, são situações assim que você tem condições de aumentar a segurança, diminui o custo, né? Até gostaria de incluir aí a ideia da concertina invisível e da rede elétrica nos muros. Outra coisa também que o projeto pode contemplar, que está aqui, é o seguinte, é a questão da estrutura dos muros. A estrutura do muro, ela tem que ser de... como é que chama aquele negócio? Quando tem ferro dentro, Selva, como é que é? É o concreto armado, né? Tem que ter uma estrutura armada e uma dimensão, uma largura mínima. Porque se ele for muito fininho, o rapaz com a marreta entra. Né? E a altura mínima é essa mesmo que a lei prevê, 2,5. Tá? É o mínimo. Vocês podem até colocar assim, no mínimo, 2,5 metros, porque se puder fazer mais, quanto mais, melhor. Né? Então, você tem como fazer uma estrutura de segurança sem dar cara de presídio. Tem como sim. Tá? Então, eu queria dar só os parabéns a vocês. Realmente, essa é uma Câmara que me representa como cidadão, né, e como presidente do Conselho. Gostaria até de depois contribuir mais, caso seja possível. Peço desculpa aos nossos professores que estão aqui, né? Mas eu também dei aula durante 30 anos. Eu sei o que é isso aí. Hoje eu estou velho, já estou barrigudo, né, careca, mas se eu puder contribuir com mais alguma coisa, inclusive nessa possibilidade de vocês criarem uma diligência, caso isso a gente pode colocar a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e também o representante do Poder Judiciário. Em relação à delegacia, a gente pode até solicitar a doutora Lorena, que é a delegada da especializada, né, de Infância e Juventude. Caso vocês queiram, podem entrar em contato com todo mundo e fazer essa avaliação metodológica de cada escola, não só para o projeto, mas também para vocês indicarem intervenções de natureza civil ou outra qualquer, para ampliar a segurança. Eu nunca deixei de ser professor, dei aula, sempre dei aula, é uma paixão, não pela remuneração, mas pelo amor de dar aula. Então eu quero que vocês protejam a vida desses meus colegas aqui. Ó. Quero que vocês protejam a vida deles e protejam as nossas crianças. Né? A minha já tem 30 anos, está casada, mas daqui a pouquinho vem o netinho, ela não quer. Mas eu estou fazendo força para me dar um neto, e logo, logo vai estar aí nas escolas, aí, a gente precisa dessa segurança. Quero agradecer, me desculpe aí o delongar, tá bom? E estamos à disposição. Doutor Gustavo Messon, em nome da Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante, eu agradeço a Vossa Senhoria por estar presente e por ter dado essa valiosa contribuição, e também peço vênias em nome da Câmara Municipal, pois na audiência passada, a nossa assessoria acabou focando os convites para as instituições, né, para a prefeitura, escolas, diretores, o público em geral, e, infelizmente, né, peço desculpas mais uma vez, esquecemos de mandar para os conselhos de segurança, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Ministério Público, né, e a finalidade da audiência hoje foi justamente para ouvir esse outro lado da moeda que estava faltando. Né? Nós somos vereadores, cada um tem uma profissão, não tem nenhum vereador aqui que é especialista em segurança pública, não tem nenhum vereador dessa área, e eu tenho como princípio até de vida mesmo, né? Eu não me considero uma pessoa que saiba de tudo, e eu considero que a pessoa inteligente não é aquela que sabe tudo, ela que quando precisa de alguma coisa, ela sabe onde procurar, e é o que nós estamos fazendo. Tá? E, com certeza, essa avaliação metodológica é o próximo passo desse projeto de lei. Né? E agradeço muito aí as dicas e a orientação de Vossa Senhoria. Quero também aqui já registrar e agradecer a presença da Secretária Municipal de Educação, senhora Sirlene Mazzocco, e se ela puder dar uma contribuição, senhora Sirlene, gostaria de contribuir? Ok. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pode falar, né, chefe?
Ai, estou tremendo porque eu estou ansiosa, gente. Ai, depois passa. Boa tarde, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga da Prefeitura Municipal, né, na Secretaria de Educação. Né, por enquanto, eu sou só uma, né, mas sou muito feliz, gosto muito de trabalhar lá. Eu era secretária escolar também antes, lá na escola de Pindópolis. Conheci você no meu primeiro dia de trabalho. A gente nunca mais, né, a gente se reuniu. Mas eu estou aí nas escolas trabalhando contra a violência diariamente, aí, de 6 horas por dia. Então, eu não conhecia o projeto de lei, né? O outro eu conhecia, o que ela citou, porque a gente lida diretamente, né? A Sirlene sempre conversa sobre o meu trabalho, né, que eu venho fazendo. Eu achei muito interessante, gostei do projeto de lei, e uma coisa que a gente conversa de corredor, a gente sempre fala assim, é muito triste que o nosso país, a gente veja tantas coisas acontecendo que chama o nosso olhar para essas coisas. Todos nós aqui estamos, como o Gustavo disse, pelas crianças, pelos nossos colegas servidores, todos nós estamos aqui num objetivo comum. Às vezes, a gente entra em conflito na forma que a gente usa para defender nossos pontos de vista. Mas é importante sempre lembrar que a gente está aqui por um objetivo comum. Às vezes, a gente não é tão feliz em se comunicar da maneira que a gente gostaria para atingir nosso objetivo, mas todo mundo aqui quer a segurança de todo mundo. E muito mais do que escolas seguras, né, em termos de ter um muro alto, a gente também quer formar aquela criança que não vai nem pensar em pular o muro, que não vai pensar, né? A gente quer que o muro esteja lá, eu quero também, eu acho muito bacana, mas eu também quero cuidar do que está sendo feito lá dentro, para que quem está fora não queira entrar no futuro, né? Para que quem está lá dentro multiplique uma cultura de paz. Então, assim, eu sou a favor de tudo, eu sou a favor do muro, do detector e do psicólogo também. Eu acho que a gente tem que lutar de todos os lados. Então, eu acho merecida a atenção que está sendo dada nesse projeto de lei, e eu tenho certeza que o outro também vai ter a mesma, né, tão quanto, não sei em que momento, porque eu não conheço essa prática com os procedimentos, mas eu sei e acredito que vai ser dada a devida importância também, para que eu tenha mais coleguinhas também, para junto comigo, as formiguinhas, a gente fazer uma Venda Nova melhor, não só Venda Nova, mas um mundo melhor. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? E é só isso mesmo que eu queria falar. E já a ansiedade já passou. Agora, minha colega, que agradecer ela que cedeu a palavra para mim, porque eu tenho outro compromisso, né? E aí eu vou embora. E boa tarde aí para vocês. Falei bonito, chefe? Obrigada. Viviane, muito obrigado pela contribuição. Meu nome é Vanessa. Eu não represento nenhuma instituição no momento, mas eu também sou educadora, eu também acredito, na verdade, na educação plena, e eu não acredito em cercear crianças, eu não acredito, principalmente, colocar a culpa na vítima. Eu acredito que é necessário segurança, eu acredito que é necessário investir em segurança, mas eu vejo que esse projeto, principalmente, está perdendo foco em apontar... em transformar isso em paranoia, ao meu ponto de vista, porque a gente falaram de convidar polícia, bombeiro, muro de 3 metros, quanto maior, melhor. E eu eu saí de escola pública, nunca pisei numa escola particular para poder estudar. Sou criada sempre, meu pai é professor há 30 anos, ele também saiu de instituição pública desde do básico. E, para começar, eu sei que não é para perguntar, então vou transformar isso só em pontos para minha... Primeiro que, assim, a gente está num país patriarcal,
que infelizmente, a gente perde o momento de fala de alguns colegas só por discordar da opinião. Eu acho isso um pouco triste da parte do senhor, discordar da colega. Mas eu trouxe dados que o Brasil teve 16 casos de ataque nos últimos 20 anos. 9 foram entre 2002 e 2021. E existe 180 mil escolas no Brasil. Então, ao longo desses 19 anos desses dados, teve 0,005% de ataques em escolas públicas. A gente está numa cidade extremamente pacífica. Venda Nova não tem índices de violência quase nenhum. A gente pode andar 3, 4, 5 horas da manhã na rua, a gente não vai ter problema nenhum. A gente não vai ser atacado. E eu não vejo justificativa para esse ser um arrombo no investimento. Eu fiz uma pesquisa rápida, você consegue fácil os valores. Uma porta giratória, sem investimento de instalação, só a porta, custa cerca de 78 mil. A gente tem 3 escolas municipais. Então, se a gente fosse instalar essas escolas, seriam cerca de 312 mil reais. Né? Não, 78 mil escolas, né? Perdão. Imagina, 78 mil reais de instalação para cada porta giratória. Vocês têm renda? Mas vocês não acham, né? Eu sei que é uma pergunta retórica. 300 mil. Mas 300 mil não é um investimento melhor em tratar segurança pública para evitar isso de outras formas, sem culpabilizar a escola, sem transformar a escola num presídio, sem transformar os professores em segurança, transformar os professores em guardas para ficar cerceando as crianças? E esse projeto de psicólogos não seria mais investimento para a prefeitura? Investir em psicólogos, investir em tratar as crianças, em transformar um local que muitas já nem querem ir, em um local que elas vão se sentir mais ainda presas, né? Qual que seria o risco de evasão escolar? Qual que seria o risco dessas crianças se sentirem mais paranoicas, quererem se proteger de uma forma, de um perigo que nem existe em Venda Nova? Né? Bom, o senhor disse que não vai responder nenhuma pergunta, mas eu acho que os colegas poderiam pensar, né, em um crime que não existe em Venda Nova, né, que ele não existe, e assim, a porcentagem é mínima, e é um investimento de renda que não faz sentido algum. E, para citar uma frase que falaram no final do ano passado, que não tinha dinheiro nem para melhorar os salários dos funcionários ou aumentar a quadro de funcionários da prefeitura, que pediu que aumentasse o quadro de funcionários da prefeitura, que era só trabalhar um pouquinho mais. Eu acho que se os policiais também trabalhassem um pouquinho mais, usando as palavras da própria Câmara de Vereadores, eu acho que dá para trabalhar um pouquinho mais também para pensar as crianças de outra forma e não como culpabilizar as vítimas. Obrigada. Obrigado pela contribuição, senhora Vanessa. Por favor, mais alguém quer fazer uso da palavra? Boa tarde a todos. Eu vou falar, e eu vou te pedir desculpa, presidente, que a princípio você disse que você estaria ouvindo a voz de todos, não de pessoas representando instituições. E aí eu me coloco nesse momento como cidadã ou eu me coloco como secretária de Educação? Não, sim, Vossa Excelência se coloca como secretária de Educação. Eu vou fazer poucas considerações. Primeiro, porque o tema ele é realmente polêmico, ele é assustador e ele é preocupante. Assustador porque nós, enquanto cidadão, enquanto escola, nós não estamos, a gente nunca imaginava que encontraríamos um cenário como esse, um cenário de insegurança.
Mas essa insegurança, ela não é só dentro das escolas. Não é. Ela é em qualquer lugar. Por quê? Da mesma forma que pode ter um ataque numa escola, pode ter numa igreja, pode ter num ginásio, pode ter numa festa, pode ter onde estiver a aglomeração. Então, essa é uma preocupação, é um cenário que nos preocupa. Então, quando a gente traz isso para qualquer lugar de muito movimento, então, realmente, nós temos que pensar numa segurança como um todo. E aí, quando o governo traz um plano de segurança a nível de Estado, que foi lançado por volta de 15 dias atrás, mais ou menos isso, e no mesmo dia que o governo estadual lançou o plano de segurança, eu, enquanto responsável pela pasta, já compartilhei com todas as escolas e pedi que todos fizessem a leitura para a gente começar a se apropriar, porque assim como está sendo novo para eles, muito mais para nós. Então, tem muitos pontos ali no plano, até Gustavo mencionou, né, que está na CEDU, está divulgado, e é fato, doutor Gustavo, a gente já está se apropriando dele, até para a gente ver o que cabe para fazer. Porque pensar em muros grandes é fato, pensar em cercas que ajuda a gente a visualmente ficar um ambiente melhor é possível. Pensar em monitoramentos, vídeos, né, monitoramentos, é possível, mas a gente não sabe, assim, abro um parênteses e trago a pandemia, que para nós, a gente ia vivendo a pandemia, um dia de cada vez. Eu estava como gestora na época. Não foi fácil, ainda não está, porque nós estamos vivendo ainda sequelas daquele movimento, daquela situação. E a gente não sabia o que estava fazendo, se era certo ou errado. Então, eu trago essa situação que nós vivemos lá atrás para o momento de hoje. Nós temos que ter muita cautela, se pensar se realmente uma porta giratória, ela vai ser a maior segurança para nós. Por quê? Nós vamos pôr uma porta giratória. Vamos pensar o contrário agora. E se lá dentro tiver uma invasão, se tiver um incêndio, se tiver qualquer coisa que a gente tenha que evacuar um ambiente, nós vamos passar todos pela porta giratória? Então, nós também temos que pensar. Um muro de 2,5 metros no mínimo, um muro de 3 metros, vai ser a solução? Será que quando esse nosso aluno, que foi criado, no mínimo, né, vamos pegar da creche, uma criança de 6 meses, até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, que é a idade obrigatória dele estar dentro de uma escola. Se ele viver a vida dele escolar, da creche até o ensino médio, vivendo num ambiente totalmente cercado, totalmente vigiado, ele vai saber viver lá fora? Ele vai conseguir sair dessa escola, se ele ficou num tempo integral, 8 horas por dia, mas vamos colocar no mínimo 7 horas, ou vão trazer para a nossa realidade 5 horas, que é no mínimo que essa criança tem que ficar na escola. Se ele vive a escolaridade básica dele toda dentro de uma escola que está totalmente no formato de presídio, desculpa a expressão, se eu não fui muito feliz nessa expressão, será que ele vai estar preparado lá fora? Será que ele vai conseguir ir a uma festa? Será que ele vai conseguir participar de uma audiência como esta, como nós estamos aqui? Então, nós temos muita coisa ainda, acho que o projeto tem que ter, nós temos que debater sim, mas nós não podemos fechar esse projeto sem analisar mais detalhes sobre ele. Porque quando nós encaminhamos para a Câmara um projeto de lei pedindo mais 2 psicólogos e 1 assistente social, nós só podemos fazer agora porque a lei federal só amparou psicólogo institucional em 2019, dezembro de 2019. Até então, a gente não podia ter um psicólogo dentro das escolas públicas. Se tinha, era via escola de sistema. Nós não somos sistema. Não era possível.
Quando nós encaminhamos o projeto, nós encaminhamos agora, recentemente. É fato, já está na Câmara, inclusive. Esse projeto não é pensando nos muros da escola, é pensando, gente, no comportamento, na aprendizagem desses alunos, porque eles não querem ir para a escola. A escola hoje não é mais, infelizmente, o lugar mais atrativo para os nossos adolescentes e nossas crianças. Eu falo isso porque, como o doutor Gustavo falou, ele foi professor, filho de professor, eu também sou professora, tenho 30 anos de escola, tenho orgulho de dizer isso, já passei por várias experiências, hoje eu estou ainda em escola, e eu digo para vocês, o aluno quer ir para... Não, retira a palavra aluno. O adolescente, o jovem, ele quer estar em qualquer lugar, menos na escola. Ainda digo que pode ter alguns? Tem, gente. Por favor, desculpem, existem as exceções, mas não é mais o lugar que eles querem ir. Então, será que com todas essas... Concordo com a segurança, por favor. Sou a favor da segurança. Inclusive, quero registrar aqui a presença da Polícia Militar nesses últimos dias, principalmente após os ataques. Como tem sido valiosa. Os diretores têm ligado, a secretaria tem ligado. Eu, por várias vezes, Selva, por favor, entre em contato, manda a viatura para a escola tal. Só a presença da viatura na porta das escolas já está fazendo diferença. Então, esses investimentos precisam acontecer mais na segurança pública a nível de policiais, porque eles são preparados para isso. As escolas não têm, gente, as escolas não têm estrutura física, não têm estrutura mental. Se alguém entrar atacando uma escola, é um professor que vai, e que bom, fico feliz. E se eu estivesse nesse momento, naquela condição de defender aluno, eu também queria ter a coragem daquele professor que abraçou todo mundo e se colocou na frente. Mas nós não sabemos, no meio de 70 servidores, 80 servidores, se todos vão fazer a mesma coisa. Porque todo mundo vai querer lutar pela vida, seja do aluno, seja sua. Então, nós precisamos ter formações para a gente se preparar mais, para a gente receber essas mudanças radicais. Que seja uma porta giratória, que seja um muro alto, que seja o psicólogo mais na escola, que seja trancas nas portas, mas nós precisamos ter, primeiro, mais formação para receber todas essas mudanças. Nós, hoje, não temos estrutura nem física, nem psicológica para uma mudança tão radical. E aí, doutor Erivelton, senhor presidente, está ali 180 dias para essas mudanças. Com 180 dias, não vou falar como experiência de secretária, que estou há um tempo, mesmo em caráter emergencial, a gente não consegue licitar, colocar em prática qualquer mudança radical. Tem que ter mudança? Tem que ter. Inclusive, a nossa Defesa Civil, o nosso coordenador e o servidor da Defesa Civil, fez uma visita, tem alguns diretores aqui representando, fez uma visita em todas as nossas escolas municipais, analisando a estrutura externa, para ver se chega alguém, o que acontece. E aí o doutor Gustavo fez uma fala que me fez lembrar uma escola nossa aqui, que tem ações que não tem investimento nenhum. Foi tão interessante que a Defesa Civil traz como exemplo, e me marcou na hora, cortar uma árvore. Cortar uma árvore perto da escola. E eu fiquei pensando, por que cortar essa árvore? Aí, quando eu leio a justificativa, espaço de fácil acesso. E quando a gente plantou a árvore, a gente pensou no meio ambiente. A gente pensou de colocar uma escola mais viva, uma escola com mais natureza presente. Jamais, há 10 anos atrás, nós pensamos em plantar uma árvore naquela escola, pensando que um dia a gente ia discutir esse tema. E eu achei interessante quando ele pede, apenas para não ser ponto para o bandido subir e pular no pátio da escola. Então, ele está certo, tem ações que são muito simples. Agora, eu peço licença e vou citar um outro exemplo.
a escola do Tapera, diretor Eduardo aqui representando. Nós estamos no investimento naquela escola de, não vou lembrar valores, Eduardo, está lá na placa. 750 mil de investimento externo, cobertura de entrada e saída de crianças. Abrimos mais portões, porque são 460 crianças naquele espaço. Então, ao invés de fechar portão, nós abrimos mais. Fizemos um muro baixo, com um gradil leve. Por que essa proposta? Para o aluno ter contato com o externo, para o aluno ver a natureza, para o aluno ver ao redor da escola, para não dar ideia de muro. Hoje, não estou dizendo que está errado ali, não, mas olha, uma concepção de fazer um muro onde a criança tem contato com a natureza. Hoje a gente tem que pensar que essa obra tem que parar e refazer o muro de 3 metros. Então, gente, temos que pensar na segurança, temos que pensar em todos os detalhes, mas nós não podemos pensar num projeto como esse para ser alterado dentro de 180 dias. Nós não podemos. Nós temos que voltar ao debate. Inclusive, eu, enquanto secretária, eu não fui convocada, não fui solicitada, e ninguém me pediu um momento para uma conversa, porque a Câmara poderia ter me pedido, tudo bem não ter, a gente está tendo a oportunidade aqui. Semana passada nós tivemos representantes da secretaria, porque eu não pude estar, mas nós também podíamos ter conversado. Tem um conselho de educação muito atuante, poderíamos ter convocado pessoas do conselho, representantes das escolas, tanto públicas como particulares, porque o projeto está bacana, ele envolve escolas particulares, ou seja, está sendo pensado no município. Então, doutor Erivelto, estamos aqui, vereadores, abertos, sim, para debate, para discussões, mas nós temos que pensar até que ponto, primeiro, a gente não tem que pensar em investimento psicológico, interação, ações para tomar atitudes, de repente, o que pode acontecer, e essas ações que são possíveis de ser feitas, que têm sentido, e que a gente tem mesmo que pensar. Eu jamais vou tirar a ideia de que as escolas têm que estar mais seguras, mas a gente tem que ir com ajustes e cautela. Desculpa, me alonguei no assunto, mas eu precisei me colocar diante das escolas que eu participo, que eu assisto, vamos dizer assim. A maioria das escolas estão passando por reformas, algumas ainda não terminaram, porque nós tivemos muitos problemas com empresas que abandonaram e a gente está tendo que recomeçar, mas são pontos que, dependendo da situação, tudo que está sendo investido agora, nós vamos ter que derrubar tudo e recomeçar tudo de novo. Então, eu deixo aqui o meu pedido para a gente não esgotar essa lei em 2 audiências. Nós precisamos debatê-la mais para a gente ter mais segurança e firmeza na tomada de decisão. Obrigado, secretária Silene, pela valiosa contribuição. Já adianto a Vossa Senhoria que esse projeto de lei não vai terminar nessa segunda audiência. Se houver necessidade de fazer novas audiências, se os vereadores decidirem dessa forma, serão feitas novas audiências. Esse projeto de lei terá várias etapas e Vossa Senhoria, né, a Secretaria Municipal de Educação, antes de ser finalizado, vai ter sim um convite especial para Vossa Senhoria e participar de uma reunião exclusiva, tá? Vai ter um momento oportuno, tá? Não é agora, porque essa conversa vai ser quando nós, vereadores, já estivermos com isso bem avançado, quando já tivermos uma minuta do que a gente, depois de todo o processo finalizado, aí nós vamos sim chamar a Vossa Senhoria para ver a conclusão que nós chegamos e, se for necessário, a gente fazer alguma adequação. Pode ter certeza que a participação da Secretaria Municipal de Educação, ela é essencial e será ouvida, tá? Obrigado pela contribuição. Mas alguém quer fazer uso? Eu sou Regiane, da Secretaria de Educação também. Eu estive na primeira audiência e naquela eu já fiz um questionamento a respeito de logística de transporte público, que vocês, então, antes de pensar, né, nessa questão de seguir com as portas giratórias, tem que ser feito um estudo. Porque hoje as nossas escolas, as maiores, por exemplo, não têm condições de fazer entrada e saída de alunos com um período curto que temos, com os alunos tendo que passar por um detector de metal,
porque realmente tem coisas que são da material uso escolar diário deles, como qualquer coisa que eles tenham que vai ter metal e vai travar. Então, a logística disso não bate, porque o tempo que a gente tem entre um turno e outro é muito curto. Então, hoje, essa logística de transporte já é muito curta. Então, antes de se tomar essa decisão, vai ter que colocar e vir a lei para colocar uma porta, tem que fazer um estudo a respeito disso, tá bom? Só um pedido, ou caso já tenham feito, tá ótimo. Também, muito obrigada. Nós aqui agradecemos a contribuição da senhora Regiane. Meu nome é Camila, eu estive aqui na primeira audiência e expus minha opinião e ela permanece. É até difícil falar depois de tudo que a Sirlene colocou, porque a gente que está dentro da área da educação é o que a gente pensa. Eu não consigo enxergar essa logística de detectores de metal em creches, crianças, que são as que eu dou aula. Eu estou aqui como professora hoje, mas também como mãe, como representante da Copeducar. Inclusive, eu queria só fazer um questionamento, eu não sei se passou batido aqui por mim, mas eu não encontrei falando das escolas particulares. Foi retirado do projeto? Falou? Ah, porque parece que eu li só ali na rede municipal. Eu peço desculpa que eu te interrompi, Camila, porque era algo que eu ia perguntar. Porque na outra vez estava dessa forma, mas também falava da rede particular. Por isso ficou a minha dúvida se teria sido retirado, se a rede particular não seria contemplado com o que for decidido. Mas estou aqui novamente para expor a minha opinião, que bate com o que a maioria aqui já disse. Eu como professora, sinceramente, não consigo me imaginar segura numa escola com um muro de 3 metros e um detector de metais, seja giratório, seja passando reto, seja da forma como for. Isso, para mim, não é sinônimo de segurança. Pelo contrário, eu prefiro muito mais estar vendo o que tem do lado de fora para que eu possa me precaver de alguma coisa, ou do que ser simplesmente surpreendida enquanto eu estou lá dando a minha aula de educação física no pátio por alguém pulando um muro do nada. Então, assim, isso para mim não é sinônimo de segurança, muro alto e detector de metais. Até porque acredito eu que se alguém quiser entrar dentro da escola, ela não vai passar por um detector de metais. E a gente se proteger das nossas próprias crianças, educação infantil, será que alguma criança lá da escola da Tapera, de 3 a 5 anos, vai tentar entrar com uma faca dentro da escola para agredir um amiguinho? Então, assim, sinceramente, não vejo muito sentido. Sou a favor da gente investir em segurança, sim, mas, como a Sirlene colocou muito bem dito, a gente tem que ter cautela, né? A gente tem que ter cautela para não assustar nossas crianças, porque, como o doutor aqui, Gustavo, né, disse, o nosso bem mais precioso são as crianças e depois são os docentes. Eu, como docente, gostaria muito de ver a minha escola do jeito que ela está hoje, com gradil, onde as crianças podem passar um trator na rua e eles visualizarem, comemorarem por conta disso, onde eles podem ver cachorrinhos passando na rua, onde eles podem interagir com o mundo externo. Eu acho que só prender as nossas crianças, prender entre aspas, né? Só prender as nossas crianças dentro da escola não será o suficiente. A gente precisa investir em outras coisas. A gente precisa primeiro investir na educação, né? Então, formações. Nós sugerimos aqui da última vez, se eu não me engano, até o representante do IFES falando sobre o treinamento que eles tiveram. Então, seria super interessante se cada escola do município talvez tivesse um treinamento para os professores saberem como agir, porque eu confesso que eu mesma já olhei para a minha escola e falei assim, se alguém entrar aqui, eu vou subir ali, pular aquela grade, um passa as crianças do muro, o outro... A gente já visualiza. Agora, se tiver um muro de 3 metros, eu não consigo pular com o meu 1,5 metro. Então, né, cautela, eu acho que essa é a palavra, cautela.
Acho que é um projeto super válido, que deve ser discutido. E só queria fazer uma colocação, porque o presidente da Câmara, doutor Erivelto, colocou que a Secretaria de Educação será, assim, chamada quando tudo estiver finalizado. Na minha opinião, não deveria ser quando estiver finalizado, deveria fazer parte do processo. Porque nós que estamos dentro das escolas, que sabemos como funciona a rotina da escola, como que é a nossa faixa etária, a gente que entende das crianças, eu acho que são as pessoas mais adequadas para poder tratar desse assunto do que qualquer outra situação envolvendo aí, sei lá, corpo de bombeiro, polícia e por aí vai, né, questão de segurança. Então, eu acho que o diálogo ele precisa ser, primeiro, inicialmente com a Secretaria de Educação para ver as possibilidades, e não só quando tudo estiver finalizado. Obrigada. Obrigado pela contribuição, senhora Camila. Talvez eu me expressei mal. Eu quis dizer o processo finalizado. Quando estivermos, nós, vereadores, tivemos uma conclusão de, depois de todo o procedimento, nós vamos fazer uma adequação do projeto de lei, talvez vamos transformá-lo num programa, nós vamos ainda analisar, e aí sim nós vamos convidar a Secretaria Municipal de Educação para debater, e se houver necessidade, se nós acharmos que a sugestão é válida, nós vamos adequar. Nós não somos donos da palavra, não. Nós queremos chegar a um denominador comum, a um projeto de lei que atenda de melhor forma a comunidade. A audiência pública, inclusive, né, e as etapas seguintes serão todas com essa finalidade. Pois não, secretária. Desculpa, eu pedi mais uma vez a fala, só para fazer um destaque, talvez não seria também a melhor palavra, a respeito dos estudos que estão sendo feitos de quem é a pessoa que ataca as escolas. A pessoa, de todo o estudo feito, as pessoas que atacam as escolas não são pessoas externas, são pessoas que estudaram naquela escola. Então, inclusive dentro dos novos projetos, para se olhar para o tema em debate, já tem se analisado o perfil desse agressor. E de todos esses últimos casos, acho que eu tinha uma pessoa aqui da sociedade que falou um pouco de números, aí eu não gravei, desses últimos, né, que ficaram mais evidentes, porque a própria mídia deu mais evidência, e hoje já tem um movimento contrário, já estão pedindo para se falar, não em violência nas escolas, e sim a paz nas escolas, porque a própria expressão violência nas escolas tem deixado as pessoas nas escolas assustadas e com menos vontade de ir para ela, por causa do medo e da insegurança. Então, esse também é um estudo que está sendo feito, bem atual, de que os agressores não são pessoas estranhas àquele ambiente, e sim pessoas de dentro que já estiveram ali. Então, mais uma vez, desses últimos, apenas o último que a gente assustou, né, que foi numa creche particular, né, foi em Santa Catarina, desculpa, não lembro mais. Desculpa, nem lembrei agora desse último, Santa Catarina, né? Que foi uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com aquele ambiente escolar. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade da gente investir em pessoas para trabalhar o desenvolvimento humano, a capacidade humana, a empatia, projetos de menos bullying nas escolas, menos agressividade nos ambientes, para a gente voltar a ter uma sociedade mais equilibrada, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade que realmente tem nos deixado nessa incógnita. Para onde que eu vou? Qual é o meu próximo passo? Devo derrubar? Devo construir? Devo dividir turma? Devo tirar daqui? Então, essas incertezas não estão passando só na cabeça dos pais, não. Estão passando também nas cabeças de quem são gestores, porque a incógnita, ela está presente. Erivelto, só um minutinho, só para dar clareza aqui, porque eu estou vendo muita gente falando da questão do muro. Só para a gente deixar claro que quando a gente colocou na letra da lei tipo gradeamento ou muro, na verdade a ideia sempre foi pensar no gradeado, tá? Só que se a gente obriga a escola a ter gradeado, quem tem muro tem que derrubar o muro. Então a gente colocou muro e gradeado. A gente pensou nas estruturas físicas existentes hoje. Então, aqui a gente não está falando só em muro
de 2,5 metros e 3 metros. A gente está pensando em facilitar o que já existe hoje e aproveitar. Quem não tem, opta, vai fazer o muro ou vai fazer o gradeado, ok? Obrigado, doutora Larissa. Dalto. Meu nome é Leonardo e hoje eu venho aqui falar como pai e ex-aluno que eu estudava aqui em Venda Nova, estudei no Caxixe. O que acontece? Lá no Caxixe já existia muro. Sempre existiu. Sabe o que me segurava dentro da escola? O caráter que minha mãe e meu pai me deu dentro de casa. Entendeu? E o respeito que eu tinha pelos professores. Se ele falasse não pode sair, entendeu? A gente estava ali. Não, o portão ficava aberto. Não tinha cadeado, não tinha nada. Entendeu? Então, onde que eu quero chegar com isso? Os valores vêm se perdendo. Entendeu? O pai e a mãe de hoje não dão mais a educação necessária para os seus filhos. Ou também ficam lá de 7 da manhã às 5 da tarde, e uma criança, adolescente de 10 até seus 18 anos não tem nada para fazer, porque a justiça passa a mão na cabeça deles. Eles não podem trabalhar. Tem aquele que eles podem trabalhar no como é que fala? Negócio menor aprendiz. Tudo bem. Tem vaga para todo mundo? Não tem. Os pais também não podem. Quem mora na roça, meu filho, você não pode capinar meia carreira de coisa na roça, porque se eles te pegar na roça, é ruim para mim. O pai ficou sem ação com o filho. Entendeu? Aí o que acontece? O filho se sente livre. Você não deu carga nenhuma para ele quando era novo. Você não conseguiu ensinar nada para ele quando era novo. Eu, quando era novo, eu não tinha que ir para a roça. Minha mãe não me obrigava a ir para a roça, mas ela falava, olha, você tem que estudar, porque você tem que ser alguém na vida amanhã, você tem que ser uma pessoa boa, tem que ser isso, tem que respeitar, entendeu? E aos jovens de hoje já veio com outra mentalidade. A cada 5 anos surge uma geração nova, com coisas diferentes, muito mais evoluída. Agora já, né? Já deve ter menos ainda. Já é mais ou menos, vamos falar 5 anos. E aí, o que acontece? A criança está desde novo, não tem nada para fazer, começa a assistir vídeo de nego matando os outros, assaltando, Free Fire, e o cara, o perigoso está lá sentado na rua para ensinar ele tudo, desde pequeno até os 18 anos. O que um cara que depois de 18 anos vai arrumar um emprego, o que ele sabe? Nada. Entendeu? Olha onde está o problema. Não está dentro das escolas, os professores estão lutando contra isso, estão tentando fazer de tudo contra isso, mas não adianta. Entendeu? Às vezes, a psicóloga na escola, tudo bem, vamos tratar os alunos, chega em casa, os pais tragam. E aí? Aí tem que tentar trazer os pais para as escolas, tentar, e é uma situação tão difícil, virou uma bola de neve. E é igual eu falei, as crianças estão na rua hoje. Olha, eu estudava à noite um período, no meu ensino médio, estudava à noite no Feiravante, eu vi um monte de gente ali vendendo baseado, a gente conhecia gente errada, mas se for do meu caráter, eu não fui. Eu vi o senhor o Oliveira com arma na escola, para mim super normal, tranquilo, porque a minha educação dentro de casa, a minha educação com os professores, ali tudo, uma geração diferente que pegou mais pesado na educação, entendeu? Ele não via diferença naquilo, não via. E aí o que acontece? Os policiais também deviam chegar mais às escolas. Não precisa levar arma, nada. Vai lá dar uma palestra, a gente faz isso, faz aquilo, faz isso, o outro. Chegar mais às criançadas, entendeu? A criançada está ali reunida, ser mais amigos deles, ensinar que eles não são ruins. Porque ainda em Venda Nova não chegou perigo. Cachoeiro, Vitória, o nego vai pegar a filha dele ou o filho, é aquele murão de todo tamanho, só abre a portinha assim e cata seu filho e vai embora. Entendeu? Eles já estão acostumados com isso, que chegou aqui agora. Aí, o que acontece? Pega os seus filhos, vai embora, e é tudo na prisão, é tudo se sentindo prisão.
A bandidagem está na rua para ensinar a criançada que está à toa, desde sempre. Eu penso assim, vai fazer as coisas na escola, uma porta giratória, tudo? Eu sou a favor. Mas tem que pensar no meio de evacuação, quando, hoje, até hoje, desde o começo, nós nunca tivemos treinamento na escola, se um possível incêndio na escola. Ninguém tem. Corre. Para onde? A escola da minha menina tem escada. Pegou fogo? Corre da escada abaixo, capotando. Né? Não tem para onde correr. E aí, não tem um treinamento, então tinha que ter mais, chegar mais à escola, ter treinamento, mais formação. O portão, vai colocar essa porta giratória? A porta giratória pode ser acoplada no portão. Aconteceu alguma coisa, abre, joga no canto e todo mundo para fora, entendeu? Aí tem a outra questão também, quem está lá fora para segurar a criançada que vai bater na rua, na frente dos carros? É difícil, gente, né? Então tem que ter tudo treinamento, tudo. Porque os Estados Unidos têm treinamento de um monte de coisa. Aqui no Brasil não tem. Entendeu? Então, só faz assim, só faz que diz que tem que fazer. Mas mesmo não faz. Então, é isso que eu venho deixar. Venho deixar que tem que ter mais treinamento, policiamento chegar mais à escola. E o Conselho Tutelar também podia chegar mais à escola e falar assim, meu filho, os seus pais têm responsabilidade de cuidar de vocês assim, assim, assado. Vocês também não podem passar a autoridade do pai de vocês. Porque o jovem hoje está se sentindo protegido pela lei. Entendeu? Ele está se sentindo demais. Hoje, se ele vir aqui me matar, para ele não dá nada. Entendeu? Mas se eu der um tablete na orelha de um moleque de 17 anos, não me dá problema. E tem vezes que um moleque é maior, 2 vezes maior do que eu. Aí é difícil, a lei hoje está difícil. O cuidar hoje dos filhos da gente está muito complicado. Então é isso que eu peço a vocês. Pode, sim, ter um estudo bem feito, para que se colocar isso, a segurança na escola, eu sou a favor, sim. Mas igual, o segurança também, pode ser armado, mas que ele tenha treinamento, que ele consiga tirar até com o pé se for preciso. Entendeu? E é isso que eu venho deixar aqui. A gente tem que, sim, cuidar, mas, às vezes, não vou falar que vai ser fácil. Porque vai ser um ponto difícil, porque os pais já estão com a mente bem assim, desgastada e não tem aquele psicológico para cuidar de filho mais. Tem uns que nem só faz filho e joga para lá. Olha, eu casei, vou jogar um som. Eu casei na sexta-feira, dia 5 agora. Então, achei muito interessante o que o juiz fez. O juiz chegou lá e falou, olha, eu vou casar vocês, mas não vou fazer só o papel de juiz. Eu vou falar uma palavra para vocês, porque hoje o mundo está precisando disso. Entendeu? O mundo está precisando disso. Ele falou, como é que vocês dois vão ter uma família, aí depois de qualquer jeito, vem aqui, casa, depois separa, e a criança? Entendeu? E o que ele falou? Um psicólogo falou que uma criança perder um pai ou uma mãe por separação é a mesma coisa que ela morrer para ele. Então a criança acha, no sentimento dela, que aquela figura paterna morreu para ela. Ela não tem mais. Eu não tenho meu pai desde os 5 anos de idade. Eu tenho um padrasto, claro, afetou. Mas minha mãe sempre veio conversando. Então isso vai muita questão de cuidamento de pais, e isso vai ser muito difícil. E é igual eu falei, está muito perto. Aí em Vitória, Cachoeiro, já está muito conturbado. Venda Nova, tranquilo, muito bom. Só que se a gente deixar, não começar a fechar agora, quando chegar depois não dá mais tempo. Obrigado, senhor Leonardo, pela contribuição. Meu nome é Andressa, eu estou como membro da sociedade aqui, e eu vejo que esse projeto está um pouco na contramão de um monte de estudiosos hoje que falam sobre a humanização das escolas, tentando trazer a escola um pouco mais aconchegante, menos sufocante, porque as crianças hoje estão dentro da escola
aquele sistema fordista, que eu também não concordo, o sistema educacional hoje é muito fordista, vai lá, forma o trabalhador, manda para... E qual é o prazer da criança entrar numa escola? Então, eu vejo a falta, assim... A ideia dos psicólogos é fazer a humanização e eu vejo um pouco isso na contramão. E, como disse a Sirlene, eu estava também citando isso, a maioria dos casos de ataques são feitos por alunos e ex-alunos que se sentem, que sofreram bullying na escola, que sofreram na escola, não se sentiram acolhidos. E o que pode prevenir no futuro não é botar uma câmera de segurança, ele está lá dentro da escola. Dá para fazer arma com escova de dente. A prisão já ensinou isso, vai fazer a escola prisão também, vai aprender ela a fazer no máximo isso. Sendo exagerado agora, sei, mas se ele quiser fazer alguma coisa, faz. Por que não a gente vai tratar a raiz do problema? A raiz do problema são pessoas que não estão tendo capacidade psicológica de lidar com os problemas. Então, uma das soluções que eu vejo a longo prazo, mais do que ter uma câmera de segurança, precisa ter segurança, botar a guardinha na escola, mas também botar psicólogo, porque o que está atacando as escolas são os próprios alunos, que estão sofrendo bullying, que estão lá todo dia não sendo acolhidos pela escola de forma apropriada, e que hoje você vê que está lá. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa e tem refletindo isso para o Brasil. A maioria dos ataques são de alunos e ex-alunos, que estão lá e falavam que odiava a escola, que queria matar algum professor ou algum aluno. Só como exemplo de método que eu achei bacana, a escola que está em frente à casa do meu pai lá em Una. A escola era toda murada, toda fechada, eles mudaram o sistema, fizeram o pátio da escola mais acolhedor, com banquinho até com bichinho, tem lá uma fontezinha, para ter um ambiente mais adequado para a criança, mais aconchegante, e mudaram o muro por é uma escola estadual, tem mais verba, óbvio, mas mudaram o muro, que era todo fechado, por blindex. É um vidro mais grosso, que não é qualquer pedra que vai quebrar, mas para ter visão da escola para a rua e da rua para a escola. E trouxeram a secretaria escolar, que ficava no fundo da escola, para frente. Eu não preciso entrar na escola para ser atendido na secretaria escolar. Então, você já diminui um pouco o acesso de pessoas da rua, que está indo lá. Então, o guardinha está ali na frente o dia inteiro, 24 horas. O guardinha do dia não anda armado, só o noturno. Ele está ali preparado, mas ele está vigiando quem entra e quem sai. E a pessoa que vem só para a secretaria, que acontece o dia inteiro o fluxo de gente, não entra na escola. Os alunos estão lá, continuam a vida dele. E é uma medida que eu achei muito melhor, em termos de acessibilidade, do que botar uma porta elétrica. A pessoa não precisa entrar na escola para ter acesso à escola. Então, sim, ele vai entrar só até ali na porta. Então, às vezes, é uma medida que vai facilitar, é só você pegar, em vez de pegar aquela sala de aula que está na frente do prédio e a secretaria atrás, investe sala, vai ser um custo, talvez até menor do que outras medidas, mas lá funcionou e ficou muito mais humanizado. Então, você tem um ambiente muito mais... É legal de olhar para a escola agora. Você gosta, as cores da escola estão mais bonitas, você vê que o pátio está mais bonito, e as crianças estão mais aconchegadas lá. Então, às vezes, você tem medidas que não precisam ser tão aprisionadas que resolve. Então, pensar, inclusive, conversar durante o processo, que eu sei que o senhor falou que, às vezes, no final, leva para cá, lá, acompanhar o tempo todo alguém que é formado em saúde, em educação, em psicologia, assistente social, que está ali todo dia para ajudar nesse desenvolvimento do projeto. Obrigado, senhora Andressa, pela contribuição. Eu gostaria de falar novamente. Eu trouxe aqui alguns dados da OMS, corroborando também a fala da Sirlene, de outros aqui presentes, em relação à saúde mental. A OMS fez uma pesquisa e ela avaliou que 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas entre idade de 10 e 19 anos são condições de saúde mental, que metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, que em todo o mundo a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes, que o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos, e que as consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades.
que a promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar adolescentes a prosperar. Então, eu acho que a construção de gradeamento ou muro com altura não inferior a 2,5 metros, que a instalação de equipamento fixo de detector de metal em caráter permanente, em porta giratória, semi-giratória ou cabine de segurança, vai trazer apenas uma falsa sensação de segurança, porque a segurança mesmo, ela vai estar no investimento de saúde mental para essas crianças. E como se faz investimento em saúde mental? Você aumentando as equipes multidisciplinares dentro das escolas, com psicólogos, assistentes sociais, investindo na formação dos professores, do corpo docente, do corpo administrativo, você fazendo uma formação com a equipe escolar, com protocolos, porque a gente age com protocolos, então protocolos de emergência, serem instalados protocolos de emergência, um protocolo em caso de um ataque de arma de fogo ou arma branca, um protocolo em caso de incêndio, porque não é só ataque que pode ocorrer, incêndios, inclusive, são mais frequentes do que ataques. Então, assim, a minuta de um projeto de lei, ela deve ser construída, quando é um projeto dessa magnitude, ela deve ser construída em conjunto com a sociedade, em conjunto com as instituições. Aqui hoje, no município de Venda Nova, a gente tem instaurado um gabinete de gestão integrada, onde esse gabinete de gestão integrada de gestão de riscos, ele é especialmente preparado para poder lidar com essas ações. É um gabinete de gestão integrada de segurança nas escolas, onde estão representantes de todas as entidades, de todas as instituições. A gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, representante de diversas secretarias municipais, representante do Conselho de Escola, representante do Conselho de Educação, representante das instituições privadas, para, de fato, debater quais são as melhores soluções reais para se procurar uma melhor educação e também uma melhor segurança nas escolas. Então, só uma instalação de gradeamento de muro e de porta de sistema de detector de metal, isso só gera uma falsa segurança. Porque, na realidade, o que vai prevenir ataque é você cuidar da saúde mental dessas crianças. Então, eu acho que, na hora de fazer essa proposição, a Secretaria de Educação, por exemplo, não deve ser ouvida só ao final. Deveria ter sido ouvido desde o início do pensamento desse projeto. E não uma imposição ou estudos privados e particulares que a gente não sabe de onde que sai, até porque a gente não tem nenhuma oportunidade de perguntar. E, por fim, queria deixar aqui a minha indignação pelo presidente dessa Casa de Leis ter cerceado e diminuído o meu direito de fala no início, tratando com 2 pesos e 2 medidas a minha fala e a dos demais. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Doutor Gustavo. Boa tarde. Boa Meu nome tarde. é Claudiana. Me chamou muita atenção a fala da Camila. Ela caracterizou o público dela, né? Da escola dela. Eu sou do Caxixe, trabalho na escola do Caxixe, a maior escola da rede municipal. Os alunos de lá, eles são de 6 até 17 anos. E, assim, é muito nítido que a gente precisa trabalhar com eles. É claro que é muito bom, é muito satisfatório de ver a preocupação da Câmara em investir em segurança. Mas a fala de investir em saúde mental, assim, eu que estou lá dentro da escola, eu não vou falar aqui para vocês os meus desafios. Tem muita gente aqui dentro que sabe os desafios que tem naquela escola. E é isso. O investimento precisa ser na saúde mental, na formação do ser humano, para que no futuro a gente possa ter, na verdade, um futuro. Quando eu cheguei na escola com a proposta, depois que a Sirlene reuniu os diretores, pediu para a gente reunir o conselho de escola, e uma das falas do meu conselho foi:
a nossa preocupação não deveria estar no que vai entrar, e sim no que está aqui dentro. Obrigado, senhora Claudiana. Doutor Gustavo, a palavra. Mais uma moradora do Caxixe, né? Também sou de lá, hein? É, isso aí, maravilha. Aliás, voto nessa escola. Voto nessa escola, né? Gosto muito dessa escola, com certeza, estou sempre lá. Primeiro eu quero só, já que houve a possibilidade de 2 falas, eu quero tecer aqui um devido elogio, né, à procuradora da Câmara, que fez um trabalho maravilhoso aqui na justificativa, hein? Fundamentação jurídica perfeita, adequada, e falo isso na qualidade de procurador, né, do Estado, da Assembleia Legislativa, e trato disso no meu dia a dia. Então, excelente. Estou quase te roubando da Câmara e te levando para a Assembleia, hein? Mas, olha lá, já falou que não pode. Bom, de qualquer maneira, eu quero só tecer um breve comentário, até em razão das falas, e até porque eu acho que meu nome foi citado aí umas 3 vezes, né? Então, até por causa disso. O que eu quero dizer é o seguinte: essa discussão ela é multidisciplinar. Então, o que significa isso? Ela não pode ser tratada apenas de forma pedagógica acadêmica. Ela também tem que ser tratada sobre o enfoque de uma outra especialidade, que é a segurança jurídica. Eu como professor, eu também sou lúdico nesse ponto. Eu queria escola sem muro, eu queria escola sem segurança armado, né? Eu queria paz, amor, queria que só o trato interno fosse o suficiente. Eu queria acreditar que não existe marginal fora da escola que tem interesse interno na escola. Eu queria acreditar que ninguém poderia invadir a escola até por uma questão de briga de tráfico. Eu queria acreditar que marginais que não são alunos, que hoje estão visando as escolas, não existissem. Eu também gostaria disso. Só que nós estamos agora diante de uma situação, como eu já disse, multidisciplinar. Nós temos 2 interesses aí em jogo. Uma preocupação com o contexto do aluno já não tem interesse de ir para a escola por outros motivos, talvez isso se agrave, se tiver muro, se tiver porta giratória, isso vai traumatizar, isso vai criar mais ainda, o que já é um desânimo de ir, vai se tornar pior, né? Eu até entendo que isso possa vir a agravar o que já está grave. Por outros motivos, né? Mas, por outro lado, eu também tenho que entender, por ser multidisciplinar, e existir também uma análise que não é só pedagógica acadêmica, mas que é também de segurança pública, o risco real para a situação de crimes no interior das escolas. E quando a gente fala sobre essa questão de chacina, como eu até vi ali o comentário, entraram lá em Santa Catarina, né? Isso é pontual, isso é um percentual mínimo, não sei o quê. E se eu falar para vocês que a realidade hoje não é essa? E se eu falar para vocês que a Polícia Militar, há pouco tempo, apreendeu uma metralhadora na mão de um jovem, que apreende facas dentro de escola a rodo aqui? E se eu falar com vocês que tem traficantes coaptando alunos de 10, 12, 14 anos para vender droga dentro das escolas, e que já teve ameaça de morte de traficante com outro traficante que é aluno dentro das escolas. Nós tivemos um caso agora até diferente, aqui, do lado aqui em Conceição, e isso não é só lá não, aqui também. Em Conceição, teve um aluno que deu R$500 para outro matar uma menina que não quis ficar com ele, dentro da escola. E isso só não aconteceu porque a polícia descobriu
por causa de uma mensagem que ele mandou, conseguiu pegar a mensagem, conseguiu interceptar isso. Isso ia acontecer dentro do banheiro de uma escola. Real. Outro lugar, Santa Maria de Etibá, aconteceu, não é isso? Tivemos que intervir lá. A sorte que conseguimos descobrir, por vestígios, que aí a diretora não apagou, conseguimos descobrir o vestígio da ameaça, conseguimos chegar lá na casa do menino. E vocês acham que Venda Nova está longe disso? Está não. Tem 3 casos aqui no Fioravante que o Conselho de Segurança, junto com a Polícia Militar, está ajudando a resolver. Então, essa questão lúdica, olha, vai acontecer que alguém pode entrar com uma machadinha e matar crianças. Crianças de 5 anos não vão entrar com faca. Até acredito que não. Mas alguém colocar uma faca dentro da bolsa de uma criança de 5 anos sem que ela saiba disso. Entrar numa creche e lá dentro, um cara que vai levar a merenda, que vai prestar um serviço, ele ingressa lá dentro e pega a faca lá dentro e faz alguma coisa. Não existe brincadeira nisso. Ninguém está aqui para ficar discutindo nem nada. Nós tivemos um histórico de homicídio no Brasil que atingiu 64 mil mortes por ano. O ano passado, a gente conseguiu reduzir a 41 mil mortes. Você sabe o que significa isso? Nós tínhamos uma média no Brasil de guerra de 5.300 e poucas mortes por mês. Essa era a média. O ano passado foi reduzido para 3.300 mortes por mês. Tanto é que em Venda Nova não teve uma morte sequer. Esse ano já teve. Nos últimos 2 meses aí, nós ultrapassamos a média histórica de homicídios. Teve homicídio, lá no Caxias, por exemplo, 6 horas da tarde, uma pessoa disse, ajoelha aí que eu vou te dar um tiro na cara, e matou. Nós estamos tendo assalto à mão armada a rodo. Quem falou aqui que tem segurança de andar 1h da manhã, por favor, não façam isso. Nós temos hoje também uma deficiência grave do quadro das polícias, principalmente da Polícia Militar. A lei que regula o quantitativo de polícia militar, ela é de 2012 e ela já está defasada porque a população aumentou. Nós temos um quadro aqui de 150 homens para atender 4 municípios. Nós estamos com 100. Tem final de semana aqui que tem 2 policiais trabalhando para o município inteiro. Para o município inteiro. Então, nós não estamos diante de uma coisa lúdica. Nós estamos diante de situações graves. E não é visando uma situação assim, o cara pode entrar com uma machadinha, vai lá, não existe isso não. É traficante mesmo. É o que está acontecendo. Nós estamos batendo o recorde histórico de homicídio esses 2 últimos meses. Essa que é a situação. Não é lúdico mais. É isso que está acontecendo. Não tem polícia. O governo estadual não investiu em polícia. Não tem. E a tendência é cair mais ainda. Com muita luta nós conseguimos colocar polícia no Caxixe agora. E lá está tendo assalto à mão armada, assalto em farmácia, assalto em supermercado. Está uma doideira. Essa que é a situação que nós estamos vivendo. Então, eu só gostaria que houvesse uma avaliação. Por quê? Porque quando você tem, na análise, por exemplo, técnica, por pior que seja botar um muro, se eu tivesse minha filha, em vez de 30 anos, se ela tivesse 10 anos de idade, eu ia preferir hoje, pelo que eu conheço de segurança pública. Está aqui o Tenente Selva, que não me deixa mentir. O comandante do pelotão está me ouvindo aqui e não está me corrigindo em nada. Está me corrigindo em alguma coisa, Selva? Em nada. Em nada. A nossa Venda Nova não é mais como a Venda Nova de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não. E a tendência é piorar. E piorar muito, porque não tem polícia militar. O governo do Estado não investe em polícia militar. Sempre uma expectativa do futuro.
Essa é a realidade. E na segurança pública, só para terminar, presidente, na segurança pública, essa máxima de que se você tiver uma câmera lá, na sua casa, um muro alto, aonde o seu filho passa horas e horas e horas dentro da sua casa lá, com muro alto, se você mora numa casa, você bota cerca elétrica, bota muro alto, ele passa o final de semana todo ali dentro, e aquele negócio todo, e não vai traumatizar. E não vai traumatizar. Porque você também está fazendo aquilo ali para a segurança da criança, para a segurança da família. É o que está acontecendo. E o marginal hoje, ele não brinca. Se ele procura facilidade. Por que ele não invade uma igreja? Porque lá tem mais gente, e mais adulto, e mais homem, para combater ele. Pode ser que lá tenha alguém armado. É mais fácil entrar numa escola. Essa que é a realidade da coisa. Simples assim. Se você tiver cachorro, câmara, muro alto, cerca elétrica, o marginal vai desistir ou procurar um lugar mais fácil. É a regra. E nós estamos aqui falando, sabe de quê? De gente que está querendo entrar para roubar, furtar utensílios da escola para vender e comprar crack. E se tiver uma criança lá, ele vai agredir. Ele é capaz de fazer o que ele quiser fazer, ou coisa pior. É um problema de guerra entre gangues, facções, como está acontecendo em Conceição e está vindo para Venda Nova, aonde determinada pessoa consegue ingressar a droga numa escola, e eles têm interesse naquele ponto lá, e está tendo uma briga entre facções de Cachoeiro e de Cariacica, do Comando Vermelho. É isso aí. É simplesmente assim. Existe uma discussão? Existe. Isso vai traumatizar? Vai. Também acho. Vou botar muro. Eu queria minha casa com um murinho baixinho. Eu não queria ter cachorro, eu tenho 3. Eu não queria ter câmera me vigiando lá. Boto câmera em tudo quanto é lugar. Ainda recebi uma ordem da Polícia Civil. Olha, o senhor é procurador, só tem porte de arma. O senhor só pode entrar e sair de Venda Nova armado. Infelizmente, esse é o nosso país. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu vou botar minha cabeça no travesseiro hoje e vou dormir. Porque se amanhã, essa ideia de vamos fazer tudo bonito, sem muro, sem nada, não vamos preocupar com isso, vamos esperar um pouquinho mais, vamos avaliar se acontecer alguma coisa. Não porque o maluco vai entrar com a machadinha, isso aí realmente o percentual é mínimo, mas porque um traficante querendo matar outro dentro de uma sala, dentro de uma escola, matar, eu não vou ter peso da consciência, não. E se nesse meio do caminho tiver outras crianças que vão morrer, eu também não vou ter peso da consciência, porque eu tive que falar a realidade. E eu estou dizendo para os senhores aqui o que é real, isso não é brincadeira. Não é o aluno que é o culpado. Não é o aluno. Não posso transferir isso para a vítima. Mas se eu puder aumentar o muro para proteger a vida daquele aluno, dele ser espancado, porque tem traficante espancando o outro dentro de sala de aula aqui. Então, eu só estou dizendo para vocês o seguinte, eu tenho um objetivo na vida. Eu não ganho nada em estar aqui, faço um trabalho voluntário. Não tenho partido político, nunca tive filiação partidária, não tenho intenção de ser candidato a nada, sempre falei isso. Mas eu tenho a intenção de fazer alguma coisa para a comunidade que eu vivo. Eu estou aqui agora, eu já estou preocupado com o horário, porque eu deixei minha mulher sozinha lá no Caxixe. Foi ou não falei isso com você? Essa é a realidade. Então, vamos pensar bem. Vamos analisar o que está acontecendo. Isso não é simplesmente uma visão lúdica, pedagógica. Existe um contexto de violência que tem que ser considerado, sim, sim. Porque se acontecer alguma coisa com esse monte de traficante que está tomando posse aqui, hoje está cheio de craqueiro aí, dormindo aí, coisa que não existia aqui, e que já estão ameaçando, estão invadindo casa, estão roubando coisa, furtando o tempo todo. Hoje você não pode deixar nem uma bicicleta parada mais que sobre tudo.
Essas pessoas entram em escola sim, e entram com faca sim. E se tiver muro baixo, vai pular sim. E se tiver dentro de uma sala de aula com um monte de criança, se bobear, mata uma sim. Desculpe o desabafo, mas é um desabafo de alguém que quer dormir, botar a cabeça no travesseiro hoje e dormir tranquilo. Pelo menos o que eu pude fazer foi colocar isso para os senhores. Obrigado, muito obrigado, Gustavo. desculpe aí. Passa a palavra ao vereador Márcio Lopes. Quero agradecer a presença de todos, comungo da sua fala, doutor Gustavo. Esses mesmos vereadores que colocou a cara na reta para fazer esse projeto de segurança, é os mesmos vereadores que aprovou a IELS, né, da Polícia Militar, ISEL. É os mesmos vereadores que botaram a cara na reta, aprovou um projeto, juntamente com o Estado do Espírito Santo, para que o prefeito poderia aderir de pagar remuneração aos policiais que estão de plantão, de folga. Então, se o executivo quiser colocar um policial militar em cada escola, ele tem condições e tem poder para isso. Que é os mesmos vereadores, está aqui, né, que hoje foi falado que é um projeto demagógico, que está colocando a cara na reta, é os mesmos que está aprovando e botando segurança no município. Só que, infelizmente, o executivo não quer colocar. Então, quero agradecer a fala de todos, sim, eu entendo, isso não é um projeto, não é lei ainda, a gente está discutindo, está peneirando, está coando para da melhor forma possível atender. Porque, do meu entender, esse projeto teria que nascer do executivo para o legislativo, não o contrário. Só que nós estamos colocando a nossa cara na reta e tenho certeza que Deus vai nos abençoar, juntamente com o pensamento de cada um de vocês que estão aqui, para que nós possamos, lá na frente, fazer o melhor para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sidneia Dias. Boa tarde. Eu vou falar brevemente. Eu só queria deixar claro que eu tomei posse enquanto vereadora na terça-feira passada. Estou me ambientando ainda e entrando, pedindo a análise das meninas para eu me inteirar profundamente do projeto que foi colocado aqui. Só quero deixar a minha satisfação em ter tantos representantes de diferentes entidades com pontos de vista diferentes, que é isso que norteia o município. Então, o município é feito por todos, e hoje a gente tem presença aqui de pessoas que falaram tecnicamente, pessoas que falaram como pais, pessoas que deram a visão do que é para ser votado mesmo e como vai ser votado. Eu, enquanto vereadora, vou fazer todo o possível para eu entender cada parte, porque eu acho que é extremamente necessária. Eu venho da área da saúde, né? Então, essa semana, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia. Então, assim, com ela, a gente não pode deixar de falar que vieram muitos viés. Então, a partir da pandemia, que ninguém esperava vivenciar, estão sendo feitas alterações mesmo de humor, crise de ansiedade, demais visões, demais problemas de saúde mental, realmente, que, de fato, é uma complicação a mais. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Peço desculpa por não comungar de análises técnicas nesse momento, mas vão ser feitas por mim. E aí a gente vai voltar a falar sobre o tema, e eu vou cobrar que seja feito várias vezes até estiver segura para dar a minha posição. E eu agradeço realmente a participação de todos. O meu primeiro emprego, assim que eu saí do ensino médio, foi numa escola estadual, e era considerado uma escola no município que tinha um aquém maior dessa preocupação de segurança. E a gente vê a realidade. O município de Venda Nova realmente hoje não é uma cidade como era um tempo atrás. Então, é necessário a gente pensar que hoje 2023, a gente vai estar, né, estudando, propondo, criando uma lei que vai ser daqui a 10, 15 anos, de coisas que a gente não imaginava que aconteceriam, mas que pode acontecer. Então, todo esse embasamento de vocês, toda essa ideia de vocês, o que vocês propuseram aqui, é muito válido, que todos nós levamos em conta. E vamos tentar criar aí, realmente, uma cidade mais segura. Eu vejo aqui o Selva, tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com ele, tanto no IGGIM, aí, que é o gestor, e na sala de situação de emergência. E sempre disposto, sempre aberto nessa parte aí do que a gente
propôs, ligou, pediu, foi para a unidade de saúde, foi para a escola, foi para... Então, eu acho que essa parceria é muito válida e vai continuar, com certeza. Obrigada. Com a palavra a vereadora Aldir Calimã. Marco Torres. Passo primeiro para a vereadora, já anunciei, depois Vossa Excelência fala. Bom, a gente tem que estar atento, e como já falaram aí que Venda Nova não é a mesma, e a segurança, a gente não pode dar bobeira não, porque pode acontecer a qualquer momento onde a gente menos espera. Então, temos que tomar atitude, sim, de segurança, de prevenção, né? E não podemos ser frouxos, não. Tem que ser sério. Infelizmente, tem que ser. Eu trabalhei na escola há muito tempo, fui coordenadora, igual falou que o seu Oliveira era o nosso anjo, ajudou muito. Era com a arma do lado, mas ele conversava, ele ia, estava atento, dava os toques, observava, lá atrás. E hoje, se está pior, né? Somos cortados por rodovias, acesso à cidade está na mídia, o pessoal vem mesmo buscar. Então, nós temos que estar seguros. Não, ajudou demais, foi muito importante a presença dele ali, muito importante. A palavra o vereador Marco Torres. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. E quero fazer uma pergunta, mas que fique como análise, não é para responder. Quem gostaria de, na próxima eleição, colocar o nome a candidata a vereador ou vereadora? É só para análise. Quem de nós vereadores aqui tem vontade de, na próxima eleição, colocar o nome à disposição para a reeleição? Depois do início dessa audiência pública, e essa casa e os vereadores tristemente ser agredidos, fica uma grande dúvida, menos para mim como vereador. Sabe por quê? Porque uma simples assinatura minha, junto com mais 4 colegas, provocamos tudo isso. A segurança do nosso município, a segurança na escola, e é isso que nós queremos. E triste falar, mas eu assumo isso sempre, um semi-analfabeto como eu, que não tenho formação, igual a maioria aqui. Estou aqui e dou o máximo para contribuir para o meu município. Vou errar? Sou um ser humano. Mas não erro querendo, não. Erro pensando em acertar. E quando se trata de educação, que meu pai me ensinou, quando a gente está em qualquer lugar tratando de um assunto, que se trata só daquele. Então, apesar de não ter nenhuma formação nenhuma, eu estou aqui para tratar da segurança nas escolas, que esse é o tema. Ou eu estou errado? Mas tenho que lembrar que nas escolas tem pessoas maravilhosas, professores, que se dedicam ao máximo, e sempre falei isso daqui. Como eu sempre venho falando, Tenente Selva, que a polícia, infelizmente, vem enxugando gelo. E sempre elogio a polícia militar aqui e toda a segurança pública. Mas gostaria de saber também, como falaram aqui que Venda Nova é uma maravilha de segurança, que não é culpa, infelizmente, da segurança pública no nosso município. Quantos roubos de moto tivemos nos últimos 3 meses? Que podia também ter acontecido em morte. E voltando para as escolas, eu fico muito feliz de chegar em casa, secretária Sirlene, que meu filho tem 4 anos, e eu quero aqui parabenizar aquela escola e os professores. O diretor está aí da escola? Meu filho chegar em casa, me esperar até tarde da noite acordado, numa terça-feira, com essa bandeirinha que ele pintou, poder mostrar para o papai. Orgulhoso que ele pintou a bandeirinha do meu município, do nosso município, e que o tio e a tia que ensinou ele lá. Eu morro de felicidade, me emociono quando eu chego em casa e meu filho de 4 anos manda eu abaixar, porque ele tem 4 aninhos e eu tenho que abaixar, e ele coloca a mão no meu peito, eu pergunto ele para quê, ele fala que é para sentir meu coração bater.
Mas o que tem isso, meu filho? Não, porque o tio Marciano falou que seu coração está batendo, está bombeando sangue para o meu corpinho, igual está bombeando para o seu corpinho agora, papai. Então isso faz cada vez mais, Sirlene, e todos aqui presentes. Eu vim aqui botar a cara na reta, assinar um projeto que se diz demagogo, mas querendo segurança para o meu filho e para todas as crianças, todas as pessoas nesse município. E ainda me dá muito mais força para mim, sendo reeleito ou não. Leonardo, parabéns, cara. Parabéns pela sua formação, parabéns pela sua educação. E você pode ter certeza, Leonardo, tendo um muro de 3 ou de 10 ou de 1000 metros de altura, tendo pessoas armadas ou não, tendo porta giratória ou não, você pode ter certeza, Leonardo. Estou fazendo esse compromisso com você, como já fiz comigo, com meu filho. Porque você falou da educação que você teve dos seus pais. Este menino, meu filho, que pintou essa bandeira, independente de qualquer coisa, independente da segurança na escola com muro alto ou não, pode ter certeza. Se eu tiver que dar minha vida para ele ser um cidadão de bem, ele vai ser como você, Leonardo. Obrigado. Agradeço a presença dos colegas vereadores, de todas as vossas senhorias. Declaro encerrada a audiência pública às 17h11. Boa tarde a todos.